Meu pai fingiu ter câncer, me fez vender meu apartamento e roubou R$ 80 mil para reformar a casa da amante. 5 anos depois, ele me ligou pedindo ajuda de novo. Eu fui até lá e contei tudo para a esposa dele na frente da família inteira. Estava parada, completamente paralisada, congelada como estátua de mármore frio, no corredor impecavelmente branco e asepticamente iluminado do hospital particular de oncologia, segurando com mãos tremendo descontroladamente o envelope pardo oficial, contendo documentos bancários, comprovando transferência eletrônica de R$ 80 mil realizada exatamente 48 horas para a conta corrente do meu pai, enquanto a recepcionista repetia metodicamente, pacientemente pela terceira vez consecutiva com voz profissional, mas gentilmente confusa a frase devastadora, impossível e incompreensível que estava destroçando sistematicamente cada certeza, que eu havia construído cuidadosamente sobre minha vida familiar durante 37 anos de existência. Sinto muito, Senhora Beatriz. Mas verificamos extensivamente nosso sistema completo 3 vezes consecutivas e confirmo definitivamente que não existe nenhum registro, nenhum histórico, nenhuma evidência absolutamente de paciente chamado Hélio Augusto Ferreira alguma vez ter sido atendido, consultado, examinado ou internado nessa instituição hospitalar durante os últimos 5 anos completos de registros médicos digitalizados acessíveis eletronicamente. Meu cérebro exausto recusava-se teimosamente, obstinadamente e desesperadamente a processar adequadamente, compreender logicamente, aceitar emocionalmente o significado devastador daquelas palavras profissionalmente articuladas, porque processelar significaria admitir, reconhecer, confrontar a verdade monstruosa, impensável, inacreditável que meu próprio pai, o homem que supostamente me ensinou valores éticos fundamentais durante a infância aparentemente normal, havia deliberadamente, cruelmente, sistematicamente forjado diagnóstico terminal de câncer pancreático, avançado em estágio 4 metastático, apenas para extorquir financeiramente, manipular emocionalmente, devastar psicologicamente a própria filha única, dedicada que vendeu apressadamente, desesperadamente seu apartamento pequeno, mas conquistado arduamente através de 10 anos de trabalho incansável e economia disciplinada para pagar supostamente tratamento médico experimental, caríssimo internacional, que salvaria milagrosamente a vida preciosa dele. O corredor hospitalar começou girando vertiginosamente, inclinando-se perigosamente como se estivesse dentro de navio, chacoalhando violentamente em tempestade oceânica furiosa. Paredes brancas impecáveis borradas, transformando-se em redemoinhos distorcidos nauseantes. Luzes fluorescentes piscando estroboscopicamente, queimando retinas hipersensibilizadas. Som ambiente de conversas médicas distantes e bips eletrônicos de equipamentos, monitorando pacientes críticos, amplificando cacofonicamente dentro do meu crânio, martelando dolorosamente como batidas metálicas rítmicas de martelo pneumático destruindo concreto resistente. Senti joelhos bambeando perigosamente, ameaçando colapsar completamente, deixando-me desabar envergonhadamente no chão de linóleo cinza, impecavelmente limpo e desinfetado. Respiração acelerando descontroladamente, transformando-se em hiperventilação ofegante característica, de ataque de pânico fulminante começando a dominar sistemicamente meu corpo traído. Coração disparando taquicardicamente, batendo tão violentamente, rapidamente, descompassadamente contra costelas doloridas, que genuinamente temi estar experimentando infarto cardíaco real ao invés de apenas colapso emocional psicossomático severo induzido por revelação traumática devastadora. A recepcionista de cabelos loiros presos, profissionalmente em coque perfeito e uniforme azul claro, impecável, percebeu imediatamente, profissionalmente, minha deterioração física progressiva alarmante, levantando-se rapidamente de cadeira ergonômica giratória atrás de balcão moderno de granito polido, contornando obstáculo arquitetônico apressadamente para segurar firmemente, suportivamente meu cotovelo trêmulo, antes que desabasse completamente perdendo consciência constrangedoramente. Senhora, precisa sentar-se imediatamente. Está visivelmente em choque traumático agudo. Deixe-me ajudá-la até aquela cadeira acolchoada confortável ali. Respire profundamente. Lentamente, ritmicamente como estou demonstrando, ela instruiu autoritariamente, mas gentilmente, guiando-me cuidadosamente através de passos cambaleantes incertos, até poltrona hospitalar confortável estofada em couro sintético bege posicionada estrategicamente em área de espera tranquila adjacente, empurrando gentilmente, mas firmemente minha cabeça zonza entre joelhos, tremendo violentamente em posição clássica de recuperação de desmaio, iminente enquanto esfregava vigorosamente, reconfortantemente minhas costas
costas tensas através de blazer profissional cinza carvão, amarrotado pelo suor frio pegajoso encharcando blusa de seda branca. Cara de baixo, fique aqui sentada quieta, vou buscar água gelada e açúcar. Aparenta estar sofrendo hipoglicemia severa, além de choque emocional. Óbvio. Não se mova absolutamente até eu retornar rapidamente. Ela desapareceu eficientemente. Através de porta lateral discreta marcada a funcionários exclusivamente enquanto eu permanecia curvada desconfortavelmente, respirando laboriosamente através de náusea crescente, ameaçando vomitar café da manhã frugal consumido apressadamente 5 horas atrás antes de sair correndo desesperadamente de casa, dirigindo perigosamente acima do limite de velocidade permitido através de trânsito caótico, matinal para chegar urgentemente ao hospital, verificar pessoalmente status atualizado do tratamento quimioterápico que meu pai alegava estar recebendo semanalmente, religiosamente nas últimas 6 semanas consecutivas, desde diagnóstico inicial falsificado. 6 semanas anteriores, aquela manhã apocalíptica reveladora no hospital, meu pai Hélio havia ligado meu celular corporativo durante expediente bancário normal, numa terça-feira comum de abril. Às 14 horas e 17 minutos, precisamente, horário registrado permanentemente em registro de chamadas que revisitei obsessivamente, compulsivamente centenas de vezes subsequentemente, tentando identificar, retrospectivamente, sinais óbvios de mentira deliberada que deveria ter detectado imediatamente. Mas ingenuidade familiar cegou completamente, voz dele soando estranhamente abafada, trêmula, dramaticamente entrecortada, como se estivesse suprimindo soluços emocionados, ou talvez mais, provavelmente ensaiando cuidadosamente performance. Oscar merecedora de pai dedicado, confrontando mortalidade prematura inevitável. Bia, minha filha amada, preciso conversar urgentemente contigo sobre assunto delicado, sério, assustador que descobri recentemente e venho adiando covardemente contar porque não queria preocupar-te desnecessariamente ou sobrecarregar, tá e além do estresse profissional que já carregas diariamente naquele banco explorador. Ele começou hesitantemente, pausando estrategicamente, permitindo suspense dramático construir-se naturalmente antes de continuar com revelação ensaiada perfeitamente. Fiz exames médicos rotineiros mês passado porque vinha sentindo dores abdominais persistentes, perda de apetite inexplicável, emagrecimento involuntário de 8 quilos em 2 meses. E os resultados voltaram devastadores, aterrorizantes. Câncer pancreático avançado já metastizou para fígado. O oncologista disse francamente que sem tratamento agressivo imediato, tenho no máximo 6 meses de sobrevida miserável declinante progressivamente. As palavras dele caíram sobre mim como avalanche gelada de pedregulhos congelados, esmagando violentamente tudo no caminho destrutivo. Escritório corporativo climatizado artificialmente congelando instantaneamente, apesar de temperatura controlada, mantida constante em 22 graus Celsius. Colegas bancários conversando animadamente sobre investimentos lucrativos e bônus trimestrais. Aproximando-se, tornaram-se murmúrio distante, incompreensível, abafado, como se estivesse submersa profundamente debaixo de água turva. Computador dual screen, exibindo planilhas financeiras complexas de clientes ricos, desfocando borradamente, transformando-se em manchas coloridas abstratas sem significado. Discernível, caneta Montblanc, cara presente de promoção gerencial. Recente escorregando dedos subitamente entorpecidos, insensíveis, caindo ruidosamente sobre teclado mecânico silencioso. Pai, isso não pode estar acontecendo realmente. Deve haver erro diagnóstico médico. Exames trocados acidentalmente com paciente diferente. Precisamos segunda opinião especializada imediatamente. Terceira, se necessário. Não podemos aceitar simplesmente, resignadamente, sentença de morte prematura, sem lutar agressivamente todas as opções terapêuticas disponíveis. Balbuciei incoerentemente, lágrimas já brotando incontrolavelmente, escorrendo quentes e salgadas por bochechas, normalmente controladas profissionalmente em ambiente corporativo conservador, colegas próximos, notando, obviamente, minha transformação súbita, alarmante, de profissional composta para mulher, desmoronando emocionalmente em tempo real, presenciável. Já busquei segunda opinião confirmando o diagnóstico original devastador. Oncologista recomendado altamente especializado em casos complexos pancreáticos, disse que existe tratamento experimental. Novo promissor aprovado recentemente, disponível em hospital particular especializado oncológico de referência, combinando quimioterapia direcionada geneticamente com imunoterapia personalizada que demonstrou taxas de sucesso surpreendentes de 63% em prolongar significativamente sobrevida, melhorando drasticamente qualidade de vida restante. Hélio continuou com esperança cautelosamente otimista.
perfeitamente calibrada, dramaticamente em voz tremulante e emocionada. Problema complexo é que tratamento inovador custa R$ 80 mil. Completos, não cobertos por plano de saúde público precário que tenho através da aposentadoria miserável governamental. E, obviamente, não disponho desse montante financeiro substancial economizado, considerando que sobrevivo mensalmente com proventos modestos de R$ 3.200 após contribuir décadas lealmente a sistema previdenciário corrupto e explorador. Sei que estou pedindo sacrifício monstruoso. Sei que trabalhaste incansavelmente anos conquistando patrimônio modesto, mais significativo, mas estou literalmente implorando desesperadamente pela minha vida, pela oportunidade de conhecer futuros netos que ainda me darás eventualmente, pela chance de envelhecer dignamente ao invés de definhar miseravelmente e dolorosamente em meses vindouros. Não hesitei um segundo sequer. Nenhum momento de reflexão prudente ou questionamento sensato ocorreu porque era meu pai, homem que me criou sozinho devotadamente após minha mãe. Márcia divorciou quando eu tinha apenas 12 anos, levando embora meu irmão mais velho. Rodrigo, que escolheu permanecer com ela em cidade diferente, distante geograficamente. Homem que trabalhou turnos duplos exaustivos para pagar escola particular decente, proporcionando educação qualificada, que me permitiu conquistar bolsa universitária integral em faculdade respeitável, estudando administração financeira. Homem que compareceu sozinho à minha formatura universitária, aplaudindo orgulhosamente quando recebi diploma sob holofotes brilhantes no auditório lotado de familiares, celebrando: pai, não precisa nem pedir formalmente ou sentir-se constrangido minimamente. Farei absolutamente tudo humanamente possível para conseguir esse dinheiro salvador necessário imediatamente. Vou ao banco amanhã à primeira hora, solicitando empréstimo consignado máximo permitido, descontado diretamente do salário. Talvez consiga 60% do valor necessário dessa forma. E então considerarei vender meu apartamento rapidamente, mesmo que abaixo do valor de mercado justo, para complementar restante urgentemente. Respondi determinadamente, firmemente, sem hesitação perceptível. Minha voz profissional bancária habitual, retornando automaticamente, assumindo controle emocional temporariamente para resolver. Problema logístico complexo como faria com qualquer desafio financeiro corporativo apresentado diariamente. Beatriz, minha filha maravilhosa, generosa, sempre soube que podia contar contigo incondicionalmente. És literalmente minha salvação terrena, minha esperança única de sobrevivência, além desses meses aterrorizantes. Prometo solenemente que quando me recuperar completamente através desse tratamento milagroso, dedicarei cada dia restante compensando-te generosamente, ajudando-te a reconstruir patrimônio sacrificado nobremente, sendo avô dedicado presente para teus futuros filhos, ele prometeu emocionadamente. Voz quebrando convincentemente em soluço abafado, perfeitamente executado teatralmente. Naquela terquifera devastadora transformadora. Após desligar chamada telefônica, terminando expediente bancário, prematuramente, alegando emergência familiar, urgente a supervisora compreensiva, preocupada. Dirigi automaticamente em transe até apartamento pequeno de um quarto localizado em prédio modesto de 15 andares, que havia comprado orgulhosamente 3 anos atrás após economizar, disciplinadamente, entrada de 30% durante 5 anos consecutivos, de privações voluntárias renunciando férias internacionais, restaurantes caros, roupas de marca, investindo cada centavo economizado, construindo patrimônio modesto, mas significativo, representando independência financeira conquistada meritocraticamente. Sentei no sofá, bege confortável, comprado parceladamente, em 12 vezes sem juros, olhando ao redor do espaço pequeno, mas acolhedor, decorado pessoalmente, com quadros inspiracionais, motivacionais, plantas ornamentais cuidadas amorosamente, fotografias emolduradas de momentos felizes familiares, poucos mais preciosos, percebendo claramente, dolorosamente, que precisaria sacrificar tudo construído pacientemente para salvar a vida do meu pai, porque a escolha alternativa de assistir passivamente seu definhamento progressivo miserável era incompreensivelmente, inimaginavelmente intolerável emocionalmente. Na manhã seguinte, quarta-feira nublada, cinza de abril, refletindo perfeitamente meu estado emocional sombrio pesado, compareci à agência bancária onde trabalhava solicitando formalmente ao gerente de crédito. Colega conhecido, empréstimo consignado máximo permitido descontado automaticamente do meu salário mensal de R$ 7.400 durante 48 meses subsequentes com juros compostos absurdos de 3,9% mensais, que calculei rapidamente, mentalmente significaria pagar eventualmente quase dobro do valor principal emprestado.
Mas considerações financeiras prudentes habituais evaporaram completamente diante de urgência médica desesperada. Simultaneamente, contatei 3 imobiliárias diferentes solicitando avaliação rápida e comercialização urgente do apartamento, explicando, honestamente, que precisava liquidez imediata disposta a aceitar ofertas razoáveis, mesmo abaixo do preço justo de mercado, para concretizar venda em semanas, ao invés de meses tipicamente necessários. Corretor imobiliário experiente de 50 anos visitou o apartamento naquela mesma tarde, avaliando criticamente cada cômodo modesto, mas bem mantido, sugerindo preço de venda de R$230 mil para a movimentação rápida, considerando o mercado imobiliário estagnado, recessivo atual. Embora a avaliação justa devesse ser 270 mil, baseada em comparáveis recentes de unidades similares, vendidas lentamente em meses anteriores. Aceitei imediatamente sem negociar, porque cada dia adiado potencialmente significava progressão cancerígena adicional, reduzindo chances de sucesso terapêutico do meu pai agonizante, sofrendo dolorosamente. Secretamente, sem reclamar estoicamente, como sempre fez durante a vida inteira de privações dignas. Milagrosamente, surpreendentemente, casal jovem de profissionais liberais, procurando investimento imobiliário seguro para alugar posteriormente. Visitou o apartamento apenas 3 dias depois, apaixonaram-se imediatamente pela localização conveniente próxima a estações de metrô e comércio variado. Ofereceram R$220 mil em dinheiro à vista para fechamento rápido em 2 semanas. Dispensando financiamento bancário demorado burocrático, aceitei a oferta gratamente, aliviadamente, apesar de perder R$10 mil adicionais, além dos 40 mil já sacrificados em subavaliação deliberada, porque urgência médica superava completamente considerações econômicas racionais habituais. O empréstimo consignado foi aprovado eficientemente, liberando R$53 mil depositados, eletronicamente, na minha conta corrente, em 72 horas processamento acelerado. Venda do apartamento concretizou-se burocraticamente, em exatos 14 dias úteis, transferindo R$220 mil limpos após dedução de comissões imobiliárias, taxas cartoriais, impostos municipais obrigatórios sobre transações imobiliárias, somando valores disponíveis imediatamente, possuía agora R$273 mil líquidos disponíveis, muito além dos 80 mil necessários para tratamento oncológico salvador do meu pai. Mas decidi prudentemente, previdentemente, manter reserva emergencial substancial porque tratamentos médicos complexos frequentemente apresentam custos adicionais imprevistos não orçados inicialmente. Medicamentos complementares caros não cobertos por protocolos padrão, internações prolongadas, inesperadas em unidades de terapia intensiva cobrando diárias estratosféricas assustadoras. Liguei meu pai emocionadamente, triunfantemente, anunciando que havia conseguido reunir recursos financeiros necessários completos mais margem de segurança. Confortável através de sacrifícios patrimoniais substanciais, mas que considerava absolutamente justificados, valendo pena salvando vida preciosa dele. Hélio respondeu com gratidão efusiva, aparentemente genuína. Voz embargada emocionalmente, agradecendo repetidamente, abençoando-me interminavelmente, prometendo solenemente nunca esquecer sacrifício monumental que estava fazendo altruisticamente em favor dele. Beatriz, preciosa, não tenho palavras adequadas suficientes, expressando profundidade imensurável da minha gratidão eterna. Prometo solenemente que assim que me recuperar completamente desse pesadelo oncológico através do tratamento milagroso que tua generosidade possibilitará, dedicarei resto da minha existência compensando-te adequadamente. Ajudando-te a reconstruir tudo o que sacrificaste nobremente, ele jurou emocionadamente. Combinamos encontrar-nos pessoalmente no dia seguinte para efetuar transferência bancária eletrônica dos R$80 mil, diretamente da minha conta para a conta dele, porque o hospital supostamente exigia pagamento antecipado integral antes de iniciar protocolo terapêutico experimental caro com medicações importadas raras adquiridas, exclusivamente mediante encomenda internacional antecipada. Encontramo-nos numa manhã ensolarada e irônica de maio em agência bancária movimentada localizada centralmente na cidade. Meu pai aparentando visivelmente mais magro efetivamente do que recordava de último encontro familiar.
Casual 2 meses anteriores em aniversário dele, onde parecera perfeitamente saudável, robusto, alegremente consumindo churrasco generosamente e cerveja. Gelada abundantemente, sem nenhum sinal perceptível de doença terminal devastadora. Mas atribui emagrecimento recente, óbvio, à progressão cancerígena, agressiva natural e perda de apetite característico de pacientes oncológicos. Sofrendo náuseas persistentes induzidas por ansiedade antecipatória sobre tratamentos quimioterápicos agressivos vindouros, conhecidos por efeitos colaterais debilitantes severos, sentamo-nos lado a lado em cabine de autoatendimento bancário semi-privada, eu operando eficientemente tela touchscreen, digitando senhas sequenciais, autenticando transação financeira substancial enquanto ele observava silenciosamente. Pacientemente, mãos tremendo levemente visivelmente que interpretei como nervosismo compreensível sobre tratamento. Médico invasivo, prestes a começar, ou talvez gratidão emocional, esmagadora pela generosidade filial sacrificial que eu demonstrava incondicionalmente. Confirmei transferência eletrônica irrevogável de R$ 80.000 da minha conta poupança conquistada arduamente, para a conta corrente dele, tela, exibindo confirmação oficial, com protocolo numérico único, horário precisamente registrado, valores debitados e creditados, automaticamente processados, instantaneamente através de sistema bancário digital, moderno, eficiente. Pronto, pai, dinheiro está disponível imediatamente na tua conta agora. Pode proceder marcando consulta inicial com um oncologista especialista, começando o protocolo terapêutico, urgentemente, sem mais atrasos perigosos, arriscando progressão adicional. Falei aliviadamente, abraçando apertadamente, sentindo ossos proeminentes, através de camisa social folgada demais, confirmando emagrecimento real significativo preocupante. Promete-me fielmente que começará tratamento imediatamente esta mesma semana sem procrastinar, covardem. Ente por medo compreensível dos efeitos colaterais temporários que serão definitivamente preferíveis à alternativa horrível de definhamento progressivo sem intervenção médica salvadora. Hélio assentiu enfaticamente, abraçando-me prolongadamente, beijando minha testa paternalmente como fazia quando eu era criança pequena voltando assustada de pesadelos noturnos aterrorizantes buscando conforto protetor nos braços fortes dele. Sussurrando baixinho próximo do meu ouvido que iniciaria tratamento oncológico na segunda-feira próxima, conforme já agendado previamente com um hospital especializado. Despedimos-nos emocionadamente no estacionamento externo da agência bancária sob sol escaldante de meio-dia. Ele entrando em carro Sedan antigo, mas bem conservado, dirigindo-se supostamente para casa, prepare-se psicologicamente para a jornada terapêutica. Desafiadora começando em apenas 4 dias úteis. Eu retornando ao banco cumprindo o segundo turno de trabalho, tentando distrair-me das preocupações médicas persistentes, focando-me em planilhas financeiras complexas, demandando atenção meticulosa concentrada, evitando erros custosos. As semanas subsequentes transcorreram em padrão estabelecido rotineiro previsível. Meu pai ligava semanalmente e religiosamente sempre às quintas-feiras por volta das 18 horas após supostamente completar sessão semanal de quimioterapia experimental no hospital particular especializado, relatando detalhadamente efeitos colaterais severos expectáveis, incluindo náuseas debilitantes controladas medicamentosamente, com antieméticos caros, fadiga extrema, limitando atividades cotidianas simples. Queda capilar progressiva começando já na segunda semana, tratamento conforme previsto oncologicamente, mas sempre concluindo relatórios telefônicos com otimismo cauteloso sobre marcadores tumorais sanguíneos melhorando, gradualmente segundo exames laboratoriais semanais, monitorando resposta terapêutica. Ofereci-me repetidamente, insistentemente a Companhalow pessoalmente em sessões quimioterápicas, oferecendo suporte emocional presencial durante horas prolongadas de infusão 4 de medicações citotóxicas potentes. Mas ele recusava educadamente, firmemente alegando que preferia enfrentar tratamento estoicamente sozinho, sem preocupar-me adicionalmente além do sacrifício financeiro monumental já realizado, que sessões eram monótonas aborrecidas, consistindo primariamente de sentar-se passivamente em cadeira reclinável hospitalar por 4 a 5 horas consecutivas enquanto medicações gotejavam lentamente através de catéter venoso central implantado cirurgicamente.
que enfermeiras oncológicas especializadas forneciam suporte adequado o suficiente durante infusões supervisionadas medicamente. Aceitei relutantemente suas recusas repetidas de companhia porque respeitava a autonomia dele, decidindo independentemente. Como gostaria de enfrentar a jornada oncológica pessoalmente desafiadora emocionalmente, concentrando-me alternativamente em reconstruir minha própria vida financeira, devastada por sacrifícios recentes substanciais, mudei-me temporariamente de volta para apartamento minúsculo alugado que havia morado anos. Antes, quando recém-formada universitária começando carreira bancária, espaço claustrofóbico de apenas 30 metros quadrados, com mobiliário mínimo básico, mais funcional, custando apenas R$ 800 mensais de aluguel módico, permitindo economia máxima de salário reduzido significativamente por descontos automáticos de empréstimo consignado, comprometendo 43% dos rendimentos líquidos mensais pelos próximos 48 meses consecutivos intermináveis. Vendi móveis confortáveis e decorações pessoais queridas do apartamento vendido que compradores novos não quiseram adquirir junto com o imóvel, negociando preços irrisórios depressivos com compradores de usados oportunistas, explorando necessidade urgente de liquidez imediata, conseguindo apenas R$ 12.000 adicionais através de liquidação patrimonial dolorosa de pertences acumulados amorosamente durante anos de trabalho árduo dedicado. Contudo, 6 semanas depois daquela transferência bancária fatídica e irrevogável dos R$ 80.000, começaram surgindo dúvidas sutis, incômodas, persistentes, crescendo gradualmente, transformando-se em suspeitas genuínas fundamentadas. Meu pai aparecia progressivamente mais saudável, robusto, energético ao invés de debilitado esperadamente por quimioterapia agressiva. Cabelos permaneciam abundantes, volumosos, sem sinais perceptíveis de queda capilar, característica universal de tratamentos citotóxicos sistêmicos. Pele mantinha coloração rosada saudável ao invés de palidez anêmica típica de pacientes oncológicos submetidos a protocolos terapêuticos mielossupressores severos, afetando produção de células sanguíneas vermelhas na medula óssea. Quando questionei delicadamente sobre a aparência surpreendentemente saudável durante ligação telefônica semanal rotineira, ele explicou rapidamente que estava respondendo excepcionalmente bem ao tratamento experimental, inovador, superando expectativas oncológicas conservadoras, que o oncologista estava impressionado profissionalmente com regressão tumoral, rápida, demonstrada através de exames de imagens sequenciais, mostrando diminuição mensurável, significativa de massas pancreáticas hepáticas, que efeitos colaterais estavam sendo gerenciados eficazmente através de medicações de suporte adjuvante, minimizando sintomas debilitantes, permitindo manutenção de qualidade de vida relativamente normal. Explicações soavam plausivelmente médicas, mas algo indefinível, intangível, instintivo perturbava profundamente minha intuição bancária. Treinada profissionalmente a detectar inconsistências suspeitas em narrativas financeiras, clientes investigando empréstimos substanciais. Decidi unilateralmente, determinadamente visitar hospital especializado oncológico particular, pessoalmente verificar objetivamente status. Tratamento do meu pai sem informá-lo previamente, porque esse tratamento estava progredindo maravilhosamente conforme ele relatava. Entusiasticamente, então não haveria problema algum em confirmar independentemente histórico médico dele com a equipe oncológica responsável diretamente. Foi assim que encontrei-me naquela manhã apocalíptica reveladora, terça-feira de junho, paralisadamente no corredor hospitalar impecável, ouvindo recepcionista educada repetir impossibilidade devastadora que meu pai nunca havia sido paciente registrado naquela instituição médica prestigiosa. Após recuperar-me parcialmente do choque paralisante inicial, bebericando água gelada, açucarada, fornecida solidariamente pela recepcionista preocupada compassiva, insisti desesperadamente, questionando repetidamente se talvez houvesse erro sistema informático. Registros arquivados incorretamente sob nome ligeiramente diferente, consultas ambulatoriais não registradas adequadamente banco de dados principal, qualquer explicação alternativa plausível que reconciliaria discrepância gritante entre relatos dele e registros hospitalares oficiais. Recepcionista consultou pacientemente supervisora administrativa, sênior de cabelos grisalhos e óculos bifocais, que verificou meticulosamente registros físicos arquivados manualmente, além de sistema digital moderno, confirmando definitivamente, irrevogavelmente, devastadoramente, que nenhum Hélio Augusto Ferreira constava em registros de atendimentos realizados pelos últimos 5 anos completos.
disponíveis, facilmente acessíveis. A devastação emocional absoluta dessa confirmação oficial irrefutável era simultaneamente entorpecedora, paralisante e enfurecedora, energizante paradoxalmente. Parte da minha consciência, fragmentada, traumatizada, recusava-se teimosamente a aceitar realidade monstruosa, impossível, que meu próprio pai havia inventado maliciosamente doença terminal, falsificado narrativa médica elaborada, enganado-me cruelmente, extorquindo 80 mil reais conquistados sacrificialmente, vendendo patrimônio único modesto, mas precioso, simbolizando anos de trabalho, dedicado disciplinado, enquanto parte alternativa raivosa crescente, exigia confrontação imediata, furiosa, expondo mentiras dele, publicamente destruindo reputação fabricada completamente. Deixei o hospital atordoadamente em transe dissociativo, dirigindo automaticamente em piloto automático através de trânsito urbano caótico, sem registrar conscientemente percurso até estacionar irregularmente em frente à casa modesta de alvenaria, pintada amarelo desbotado, onde meu pai morava sozinho, teoricamente em bairro periférico distante. Aproximei-me, porta de entrada de madeira envernizada, batendo insistentemente, furiosamente, repetidamente com punhos cerrados, machucando-me dolorosamente, até ele abrir relutantemente com expressão confusa e interrogativa, rapidamente transformando-se em pânico. Reconhecível quando viu fúria incontrolável, estampada claramente no meu rosto, normalmente controlado profissionalmente. Beatriz, que aconteceu? Por que tá aqui sem avisar previamente? Tá tudo bem? Ele perguntou falsamente preocupado, tentando manter fachada paterna solícita, mas olhos calculistas. Traindo o nervosismo crescente de mentiroso profissional, percebendo que esquema fraudulento estava desmoronando iminentemente. Acabo de voltar do hospital onde supostamente estás recebendo tratamento quimioterápico Salvador semanalmente, religiosamente há 6 semanas consecutivas, gastando 80 mil reais que extorquiste de mim, mediante mentiras monstruosas, elaboradas sobre câncer pancreático terminal. Fabricado completamente, respondi friamente, controladamente, com voz tremendo, contendo fúria vulcânica, prestes a eruptar violentamente. Recepcionista confirmou oficialmente, definitivamente, irrevogavelmente, que nunca foste paciente registrado naquela instituição médica. Nenhuma consulta, nenhum tratamento, nenhum registro absolutamente existindo nos sistemas completos deles. Então pergunto-te diretamente, claramente, ultimativamente, onde está meu dinheiro e por que inventaste doença terminal falsa apenas para roubar-me cruelmente? A expressão no rosto de Hélio transformou-se instantaneamente, dramaticamente de confusão falsamente inocente para pânico genuíno reconhecível quando percebeu definitivamente, irreversivelmente, que seu esquema fraudulento, meticulosamente elaborado, durante meses de planejamento cuidadoso, havia sido descoberto completamente, exposto brutalmente através da minha investigação hospitalar, inesperada, verificando a autenticidade das alegações médicas dele, que sempre aceitei ingenuamente, confiadamente, sem questionar minimamente por ser meu pai biológico que supostamente me amava incondicionalmente. Ele tentou balbuciar explicações incoerentes, desculpas improvisadas apressadamente sobre mal-entendidos hospitalares burocráticos, registros médicos arquivados incorretamente sob nome ligeiramente diferente devido a erros administrativos, comuns em sistemas de saúde sobrecarregados, consultas realizadas em clínicas particulares satélites, não vinculadas diretamente ao hospital principal que eu visitara, equivocadamente procurando confirmação documental, mas cada palavra saindo da boca dele soava progressivamente mais desesperada, transparentemente falsa, pateticamente inadequada, diante da evidência irrefutável que eu apresentava calmamente, friamente, segurando o envelope contendo comprovantes bancários da transferência eletrônica. Para de mentir descaradamente, pai. Ou deveria começar chamando-te apenas Hélio, considerando que verdadeiros pais não roubam cruelmente, deliberadamente as próprias filhas através de golpes elaborados, explorando cinicamente amor filial incondicional e confiança familiar natural. Interrompi geladamente sua tentativa patética de justificação impossível. Voz tremendo não de tristeza emocional, mas de fúria contida crescendo vulcanicamente dentro do meu peito oprimido por traição familiar, incompreensível, devastadora, além de qualquer experiência dolorosa anterior. Vivida durante 37 anos de existência relativamente protegida de crueldades extremas, humanas, deliberadas, calculadas. O hospital confirmou categórica, definitivamente, inquestionavelmente, que nunca foste paciente registrado. Nunca recebeste tratamento oncológico algum.
Nunca consultaste oncologista especializado. Nunca realizaste exames diagnósticos confirmando câncer pancreático, fabricado completamente pela tua imaginação criminosa. Tudo foi mentira elaborada, teatral, convincentemente executada apenas para extorquir 80 mil reais, que consegui reunindo sacrificialmente, vendendo apartamento conquistado, arduamente, através de década inteira, trabalhando incansavelmente, economizando, disciplinadamente, cada centavo ganho, honestamente diferentemente de ti, que aparentemente vive enganando pessoas inocentes, confiantes, sistematicamente. Hélio recuou fisicamente 2 passos cambaleantes, como se minhas palavras acusatórias fossem socos físicos violentos, atingindo-o dolorosamente. Corpo, encolhendo visivelmente sob peso esmagador da culpa finalmente exposta publicamente. Máscara de pai dedicado preocupado com saúde deteriorando-se, rapidamente desintegrando-se, completamente revelando verdadeira. Natureza manipuladora, egoísta, desprovida de qualquer remorso genuíno ou consciência moral funcional que deveria existir naturalmente em seres humanos decentes minimamente éticos. Ele abriu boca tentando articular mais negações inúteis, mas eu ergui mão autoritariamente, silenciando-o abruptamente, determinação férrea substituindo completamente vulnerabilidade emocional inicial que caracterizara nosso relacionamento. Familiar disfuncional durante décadas de manipulação psicológica sutil que eu finalmente reconhecia. Retrospectivamente analisando padrões comportamentais históricos dele com clareza brutal proporcionada por traição monumental, recente e impossível de racionalizar ou justificar adequadamente através de desculpas convenientes habituais. Onde está o dinheiro exatamente agora, neste momento? Transferiste para conta bancária específica? Investiste em algum negócio fraudulento paralelo? Gastaste comprando bens materiais supérfluos desnecessários? Preciso saber detalhadamente, honestamente, pela primeira vez na tua vida patética o que fizeste precisamente com 80 mil reais roubados, cruelmente da própria filha única, que sempre te apoiou fielmente, ajudou financeiramente, repetidamente durante anos consecutivos, acreditando ingenuamente nas tuas histórias, fabricadas sobre dificuldades financeiras, temporárias, superáveis, com assistência familiar solidária. Hélio finalmente desmoronou emocionalmente, psicologicamente sob pressão implacável do interrogatório direto confrontacional. Joelhos dobrando fragilmente até center, sei pesadamente em sofá velho de tecido desgastado, rasgado em diversos pontos, revelando espuma, amarelada, deteriorada internamente rosto, enterrado entre mãos, tremendo convulsivamente, enquanto começava chorando sons patéticos. De homem velho quebrado, confrontando consequências inevitáveis de escolhas moralmente repugnantes repetidas, sistematicamente durante a existência inteira, caracterizada por desonestidade habitual, manipulação calculada, exploração cínica de pessoas vulneráveis, confiantes próximas. Reformei a casa da Sandra completamente, minha companheira atual de 7 anos que finalmente me faz sentir valorizado, respeitado, amado genuinamente, diferentemente da tua mãe Márcia, que sempre me criticava constantemente, diminuía publicamente, controlava financeiramente durante casamento miserável, sufocante, de 23 anos intermináveis. Ele confessou finalmente entre soluços dramáticos, possivelmente genuínos, ou talvez apenas mais uma performance teatral. Manipulativa tentando despertar compaixão filial residual, que certamente ainda esperava ingenuamente que eu mantivesse, apesar da traição monstruosa revelada devastadoramente. Sandra merecia casa bonita, confortável, moderna após anos morando em condições precárias, alugando imóvel, deteriorado em bairro periférico perigoso trabalhando, arduamente como manicure autônoma sustentando-se, independentemente sem ajuda masculina exploradora. Usei teu dinheiro reformando completamente a estrutura antiga dela. Trocamos telhado vazando constantemente, causando infiltrações paredes internas. Instalamos piso novo, substituindo cerâmica quebrada. Irregularmente perigosa. Pintamos paredes externas e internas, cores alegres modernas. Compramos móveis novos confortáveis, substituindo peças velhas, herdadas doadas por vizinhos solidários. Eletrodomésticos modernos, facilitando vida doméstica cotidiana. Ouvi confissão dele com incredulidade crescente progressivamente, transformando-se em fúria absoluta e incandescente quando compreendi completamente. Definitivamente que meu pai havia deliberadamente, premeditadamente inventado doença terminal falsa apenas para financiar reforma residencial luxuosa,
beneficiando o companheiro atual usando o dinheiro extorquido cruelmente de mim através de manipulação emocional. Exploração cínica de amor filial incondicional que ele sabia cinicamente que eu sentia profundamente. Apesar de relacionamento familiar, complicado, problemático historicamente, usaste 80 mil reais conquistados sacrificialmente vendendo meu apartamento único patrimônio, modesto construído pacientemente durante década inteira de trabalho dedicado para reformar. Casa de mulher que nem sequer conheço pessoalmente, enquanto eu vivo atualmente em apartamento alugado, minúsculo claustrofóbico de 30 metros quadrados, pagando R$ 800 mensais adicionais, comprometendo o orçamento apertado severamente limitado por descontos automáticos. De empréstimo consignado contraído especificamente para pagar teu suposto tratamento oncológico fabricado completamente? Questionei com voz subindo progressivamente de volume controlado inicialmente para grito descontrolado, finalmente liberando raiva reprimida acumulada durante semanas desde descoberta hospitalar traumática devastadora. Como pode ser tão egoísta, cruel, desprovido absolutamente de qualquer senso mínimo de responsabilidade parental, decência humana básica, moralidade funcional elementar? Sou tua filha biológica única, nascida do teu sangue genético compartilhado. Criança que criaste teoricamente durante infância vulnerável após divórcio, traumático de Márcia separando família, fragmentando o núcleo familiar permanentemente. Mulher adulta que sempre te ajudou financeiramente, repetidamente, quando alegavas dificuldades temporárias superáveis com assistência familiar solidária. Hélio levantou-se abruptamente do sofá, confrontando-me fisicamente pela primeira vez durante a conversa inteira, aproximando-se intimidadoramente, invadindo o espaço pessoal, violando limites apropriados de distância social segura confortável. Dedo indicador apontando acusatorialmente direcionado, ameaçadoramente próximo do meu rosto, enquanto expressão facial transformava essay de culpa envergonhada para raiva defensiva, agressiva, característico de manipuladores narcisistas confrontados irrefutavelmente com consequências de ações moralmente indefensáveis executadas sistematicamente. Não me julgue superiormente como se fosse santa perfeita, moralmente impecável, Beatriz. Tua mãe me deixou destroçado emocionalmente, financeiramente arruinado, após divórcio mesquinho, onde ficou com apartamento conjugal, metade das economias acumuladas conjuntamente. Pensão alimentícia absurda de 40% dos meus proventos modestos, aposentadoria sustentando teu irmão. Rodrigo mimado que escolheu deliberadamente ficar com ela, abandonando-me cruelmente quando precisava apoio familiar masculino. Solidário. Ele gritou defensivamente, tentando desviar culpa, responsabilidade, transferindo blame injustamente para outras pessoas inocentes, não relacionadas diretamente com fraude atual específica cometida exclusivamente por ele, voluntariamente, premeditadamente. Trabalhei décadas miseravelmente em repartição pública, corrupta burocrática, ganhando salários ridículos, insuficientes, sustentando família ingrata que nunca apreciou adequadamente. Sacrifícios que fiz renunciando sonhos pessoais, ambições profissionais, para garantir estabilidade financeira mínima necessária. Mereço finalmente alguma felicidade tardia com Sandra que realmente me valoriza genuinamente. Diferentemente de vocês todos que apenas me criticavam constantemente, exigiam financeiramente continuamente, julgavam moralmente superiormente, recuei instintivamente diante de agressividade verbal crescente dele, percebendo perigosamente que situação poderia escalar violentamente fisicamente se eu não desescalasse tensão estrategicamente, inteligentemente, respirando profundamente, controlando respiração acelerada pelo confronto emocional intenso, enquanto o cérebro processava rapidamente. Estratégias comunicacionais eficazes para extrair informações necessárias adicionais sem provocar reação defensiva. Extrema potencialmente perigosa fisicamente, considerando que estava sozinha, vulnerável em casa dele, sem testemunhas protetoras presentes caso violência doméstica ocorresse subitamente. Está bem, Hélio. Compreendo que tens ressentimentos acumulados, justificados, parcialmente, sobre divórcio difícil, traumático. Com Márcia e relacionamento complicado com Rodrigo distante, geograficamente, emocionalmente. Falei deliberadamente, calmamente, usando o tom conciliatório apaziguador, tentando desarmar a defensividade agressiva dele, estrategicamente para continuar extraindo informações cruciais necessárias. Documentar completamente fraude cometida visando eventualmente processar criminalmente. Recuperar parcialmente valores roubados através de ações judiciais cíveis criminais apropriadas subsequentes. Mas, independentemente de histórico familiar,
familiar, complicado, problemático, inventar doença terminal falsa para extorquir dinheiro da própria filha constitui crime grave, legalmente punível, além de ser moralmente indefensável, eticamente repugnante, humanamente cruel e inexplicavelmente. Precisamos resolver esta situação civilizadamente adultos, racionalmente, ao invés de continuar gritando acusações mútuas improdutivamente. Então pergunto novamente e calmamente: quanto dinheiro resta atualmente dos 80 mil transferidos? Reforma de Sandra consumiu totalidade completa ou existe saldo remanescente recuperável parcialmente? Hélio sentou-se novamente pesadamente no sofá desgastado, parecendo subitamente envelhecido, visivelmente décadas adicionais, além de 63 anos cronológicos reais. Postura corporal curvada derrotada, transmitindo exaustão emocional psicológica de homem confrontando, finalmente, consequências inevitáveis de escolhas destrutivas repetidas durante a existência caracterizada por desonestidade habitual. Energia agressiva defensiva anterior, evaporando rapidamente substituída por resignação cansada de culpado, exposto irrefutavelmente sem escape plausível ou negação convincente remanescente disponível. Gastei aproximadamente 62 mil reais na reforma completa da casa, incluindo materiais construção comprados à vista, negociando descontos comerciais substanciais, mão de obra contratada de pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, pintores, trabalhando continuamente durante 8 semanas consecutivas, transformando imóvel deteriorado em residência moderna, confortável, digna. Ele admitiu finalmente com voz monótona derrotada, desprovida de emoção aparente, olhos fixados no chão, evitando contato visual direto comigo, possivelmente por vergonha residual mínima ou talvez apenas desconforto psicológico natural de mentiroso habitual, confrontado irrefutavelmente com verdade inconveniente. Restam 18 mil reais aproximadamente depositados, ainda em conta poupança conjunta minha com Sandra, reservados originalmente para comprar carro usado confiável, substituindo o veículo velho dela, constantemente apresentando problemas mecânicos custosos, exigindo reparos frequentes mensalmente, consumindo porcentagem significativa da renda. Modesta dela trabalhando como manicure autônoma, atendendo clientela feminina popular em salão pequeno. Alugado bairro periférico distante do centro urbano comercial próspero, 18 mil reais recuperáveis potencialmente de 80 mil roubados originalmente, representavam apenas 22,5% do valor total extorquido. Perda financeira substancial devastadora, mas pelo menos parcialmente recuperável, através de ações legais apropriadas subsequentes, incluindo bloqueio judicial de conta bancária, conjunta impedindo saque ou transferência adicional, enquanto processos criminais cíveis tramitavam morosamente através de sistema judiciário brasileiro notoriamente lento, burocrático, frustrante para vítimas. Buscando justiça, reparação adequada. Vou à polícia imediatamente registrar queixa-crime formal detalhada por estelionato qualificado, falsificação ideológica de doença inexistente, apropriação indébita de valores mediante fraude premeditada, exploração de confiança familiar. Declarei firmemente, decisivamente, com voz recuperando força autoritária após momentos iniciais de vulnerabilidade emocional, observando cuidadosamente a reação facial dele ante ameaça concreta de consequências criminais legais reais, substituindo apenas recriminações morais verbais ineficazes, praticamente. Adicionalmente, contratarei advogado criminalista especializado em crimes patrimoniais familiares, iniciando a ação civil de reparação de danos materiais morais, buscando recuperar maximamente possível, através de bloqueio judicial de tua conta bancária, penhora de bens móveis, imóveis registrados legalmente no teu nome, desconto compulsório direto dos teus proventos mensais de aposentadoria até quitação completa do débito estabelecido judicialmente, incluindo correção monetária a juros. Compensatórios punitivos apropriados legalmente calculados. A menção específica de consequências legais criminais concretas pareceu finalmente penetrar a consciência embotada dele, porque a expressão facial transformou-se novamente de resignação cansada para pânico genuíno reconhecível. Percebendo aparentemente pela primeira vez que eu não estava apenas reclamando verbalmente e impotentemente como filha magoada, emocionalmente, mas estava genuinamente determinada a perseguir justiça legal completa. Utilizando todos os recursos institucionais disponíveis, o sistema judiciário brasileiro oferecia para vítimas de crimes patrimoniais, familiares, graves. Se expuseres fraudulentamente perante autoridades policiais, Sandra descobrirá inevitavelmente que enganaê também mentindo sobre a origem do dinheiro. Terminará relacionamento imediatamente abandonando-me sozinho novamente, nesta fase tardia da vida, quando finalmente havia encontrado companheira compatível oferecendo felicidade. Genuína tardia após décadas de solidão miserável, PS divórcio traumático.
Podemos resolver isso privadamente, familiarmente, amigavelmente, sem envolver instituições externas públicas. Negociarei devolução gradual mensal dos 18 mil remanescentes, mais valor adicional compensatório razoável, descontado diretamente da minha aposentadoria mensalmente durante anos necessários até quitação completa satisfatória. Observei friamente a súplica patética dele, sem demonstrar emocionalmente nenhuma compaixão ou consideração pela situação delicada que ele mesmo criou. Deliberadamente através de escolhas fraudulentas, conscientes, voluntárias. Reconhecendo claramente o padrão manipulativo clássico de abusadores narcisistas. Cometer atos cruéis, deliberados, indefensáveis moralmente. E então, quando confrontado, suplicar por misericórdia, apelando emocionalmente para sentimentos residuais de conexão familiar afetiva, esperando que vítima sacrifique justiça merecida, para proteger reputação do perpetrador ou relacionamentos dele com terceiros inocentes não envolvidos diretamente na fraude original específica. Tua súplica é irrelevante completamente, Hélio. Por que decisão de processar-te criminalmente não é negociável, reversível ou dependente de qualquer promessa futura tua de restituição voluntária gradual que provavelmente nunca cumpririas integralmente como padrão histórico de descumprimento, promessas, repetido durante décadas inteiras, demonstra claramente, respondi geladamente, sem hesitação ou dúvida perceptível. Determinação férrea, inquebrantável, substituindo completamente qualquer resíduo de sentimentalidade. Familiar que ele ainda esperava ingenuamente explorar manipulativamente como fizera successfully repetidamente durante minha infância e adolescência, quando eu era mais vulnerável psicologicamente, facilmente manipulada emocionalmente, incapaz de estabelecer limites apropriados firmemente. Adicionalmente, Sandra merece saber verdade completa sobre o caráter fraudulento do homem com quem compartilha a vida atualmente, porque se enganei-me tão elaboradamente, convincentemente, durante meses inteiros, fabricando doença terminal falsa completa com detalhes médicos específicos plausíveis, certamente estás enganando-a também em aspectos múltiplos do relacionamento que ela desconhece completamente. Seria irresponsável moralmente de minha parte permitir que outra mulher inocente e confiante continue sendo enganada, potencialmente explorada financeiramente, emocionalmente por ti, sem alertá-la apropriadamente sobre natureza. Verdadeira tu oferecendo-lhe informação necessária para tomar decisões conscientes, informadas sobre o futuro do relacionamento com o homem. Demonstravelmente desonesto habitual. A ameaça implícita de revelar a verdade completa para Sandra pareceu finalmente quebrar últimas defesas psicológicas remanescentes dele, porque desmoronou, completamente chorando, descontroladamente, genuinamente pela primeira vez durante confrontação inteira. Soluços convulsivos sacudindo o corpo curvado derrotado, enquanto a realidade das consequências inevitáveis iminentes de ações fraudulentas penetrava finalmente consciência anteriormente protegida por negação psicológica defensiva, racionalização conveniente, minimização de gravidade de comportamento criminoso claramente indefensável, moralmente, legalmente. Permaneci parada observando friamente o colapso emocional dele, sem oferecer conforto físico-verbal algum, porque qualquer gesto consolador seria interpretado erroneamente como fraqueza, perdão, prematuro, encorajando-o a continuar comportamento manipulativo exploratório habitual, e porque francamente não sentia compaixão genuína nenhuma por homem que havia deliberadamente, premeditadamente, cruelmente me enganado, explorando cinicamente amor filial e incondicional, confiança familiar natural para enriquecer-se, pessoalmente, financeiramente às minhas custas devastadoras, sacrificando meu patrimônio modesto único conquistado arduamente, trabalhando dedicadamente durante década inteira, economizando disciplinadamente cada centavo ganho honestamente. Após aproximadamente 5 minutos longos de choro incontrolável patético dele, respirei profundamente, preparando-me psicologicamente para pronunciar o ultimato final, terminando confrontação doméstica. Por quê? Precisava sair imediatamente daquela casa opressiva, claustrofóbica, dirigir-me diretamente à delegacia policial mais próxima, registrando formalmente queixa-crime, detalhada antes que coragem e determinação momentânea evaporasse substituída por dúvidas, paralisantes, considerações sentimentais, familiares inapropriadas que poderiam enfraquecer perigosamente a resolução necessária. Perseguir justiça legal, completa independentemente de consequências familiares relacionais inevitáveis dolorosas subsequentes. Estou saindo agora imediatamente desta casa.
Hélio, dirigindo-me diretamente à delegacia policial, registrando queixa-crime formal detalhada, documentando completamente fraude elaborada que cometeste sistematicamente durante meses consecutivos. Anunciei firmemente, girando-me decisivamente direção porta-saída, sem olhar novamente para a figura patética dele, encolhida miseravelmente no sofá desgastado. Em aproximadamente 5 dias úteis após registro policial inicial, receberás notificação oficial judicial para comparecer à delegacia, prestando depoimento formal, respondendo questionamento detalhado sobre acusações específicas formuladas contra ti, incluindo estelionato qualificado, exploração de confiança familiar, falsificação ideológica de condição médica inexistente, apropriação indébita de valores substanciais mediante fraude premeditada calculada. Sugiro fortemente que contrates advogado criminalista competente especializado em defesa de crimes patrimoniais, porque acusações são graves, sérias, potencialmente resultando em condenação criminal com pena privativa de liberdade significativa, caso promotoria decida processar criminalmente baseado em evidências robustas que fornecerei detalhadamente. Hélio levantou-se cambaleantemente do sofá, tentando aproximar-se fisicamente, talvez tentar abraçar-me reconciliadoramente, ou talvez apenas bloquear fisicamente minha saída pela porta, impedindo que cumprisse a ameaça de envolvimento policial imediato. Mas recuei rapidamente, defensivamente, mantendo distância segura entre nós, enquanto mão direita alcançava celular no bolso da calça, preparada a discar emergencialmente. Caso ele tentasse impedir-me forçadamente fisicamente saída voluntária imediata da residência dele, não te aproximes fisicamente de mim novamente, Hélio, porque interpretarei qualquer contato físico não consensual como ameaça à violência potencial, justificando chamada policial emergencial imediata, denunciando cárcere privado, tentativa de impedir testemunha vítima de reportar crime às autoridades competentes conforme direito legal constitucional garantido. Avisei ameaçadoramente com voz firme e controlada, apesar de coração disparando taquicardicamente dentro do peito, pela adrenalina, medo genuíno de confrontação física potencial com um homem visivelmente desesperado, irracional, potencialmente violento, tentando evitar consequências legais, criminais iminentes, inevitáveis. Ele parou abruptamente o movimento, aproximação física, permanecendo estático 2 metros distante com braços caídos lateralmente ao longo do corpo derrotado. Expressão facial transformada de desespero suplicante para resignação derrotada, final de homem compreendendo finalmente, irreversivelmente, que havia perdido completamente controle situacional. Que manipulação emocional habitual não funcionaria mais eficazmente comigo como funcionara anteriormente, durante décadas de condicionamento psicológico gradual, que consequências reais graves de ações fraudulentas eram inevitáveis e iminentes, independentemente de quaisquer táticas evasivas tentasse desesperadamente implementar, retardar, adiar, postergar prestação de contas legal, moral absolutamente necessária. Aproveitei o momento de hesitação dele para mover-me rapidamente, decisivamente em direção porta de entrada, abrindo-a violentamente sem preocupação com barulho perturbador, possivelmente, alertando vizinhos curiosos sobre confrontação doméstica ocorrendo dentro da residência. Modesta amarela desbotada saindo apressadamente através do jardim frontal pequeno, mal cuidado com grama crescida irregularmente, não cortada há semanas aparentemente, atingindo finalmente calçada externa onde meu carro estava estacionado irregularmente, ocupando parcialmente a entrada de garagem dele, bloqueando acidentalmente acesso veicular, caso ele decidisse tentar fugir imediatamente antes que polícia fosse notificada oficialmente sobre fraude cometida sistematicamente. Entrei carro rapidamente travando portas, imediatamente acionando ignição com mãos tremendo adrenalina, percorrendo o sistema nervoso superestimulado pela confrontação emocional intensa traumática acabada de acontecer, dirigindo-me imediatamente, afastando-me daquela rua residencial tranquila periférica, onde meu pai morava isoladamente enganando aparentemente não apenas filha, mas provavelmente companheira atual, também através de mentiras elaboradas historias, fabricadas convincentemente performadas, teatralmente como aprender a fazer perf. Itamente durante décadas inteiras praticando sistematicamente arte de enganação, manipulação e exploração cínica de pessoas vulneráveis confiantes próximas emocionalmente, dirigi automaticamente piloto automático, durante aproximadamente 15 minutos processando mentalmente, emocionalmente magnitude completa da traição parental devastadora que acabara ser confirmada irrefutavelmente através de confissão relutante dele, lágrimas finalmente brotando descontroladamente, escorrendo quentes salgadas por bochechas enquanto dirigia
perigosamente velocidade excessiva através de trânsito urbano, denso caótico, visão borrada periodicamente obrigando-me, piscar, rapidamente limpar olhos com o dorso da mão esquerda, mantendo mão direita firmemente no volante, controlando o veículo minimamente e seguramente através de ruas movimentadas. Eventualmente, estacionei irregularmente em frente à pequena praça, pública arborizada relativamente deserta naquela hora tarde de semana, desligando o motor, permanecendo sentada silenciosamente no interior do carro climatizado, artificialmente processando emoções contraditórias, conflitantes, atravessando psique traumatizada, raiva intensa direcionada contra Hélio por traição cruel deliberada, tristeza profunda pela perda definitiva de relacionamento. Pai, filha já problemático, historicamente, mas ainda valorizado sentimentalmente, vergonha residual por ter sido enganada tão facilmente e completamente, apesar de ser profissional financeira, experiente, treinada a detectar fraudes, esquemas financeiros suspeitos, diariamente. Trabalho bancário corporativo. Respirei profundamente, repetidamente durante aproximadamente 10 minutos, praticando técnicas de controle respiratório aprendidas recentemente em aplicativo de meditação Mindfulness baixado, sugestão de colega bancária, preocupada com níveis de estresse visíveis progressivamente aumentando durante semanas precedentes desde transferência bancária fatídica R$80 mil para a conta pai supostamente moribundo, necessitando urgentemente tratamento oncológico experimental, Salvador inexistente, fabricado completamente. Finalmente sentindo-me marginalmente mais controlada emocionalmente e psicologicamente. Peguei celular discando o número de Rodrigo, meu irmão mais velho, 42 anos, morando em cidade diferente, distante, aproximadamente 300 quilômetros, com quem mantinha contato esporádico e regular, primariamente através de mensagens texto ocasionais. Redes sociais, porque relacionamento fraterno havia sido danificado permanentemente por divórcio parental traumático, quando eu tinha apenas 12 anos. Ele 17 anos escolhendo lados opostos, conflito conjugal, apoiando progenitores diferentes, geograficamente separados. Rodrigo, preciso contar-te urgentemente sobre algo devastador grave relacionado ao nosso pai. Comecei hesitantemente quando ele atendeu chamada após 5 toques prolongados. Voz dele soando inicialmente irritada e interrompido. Provavelmente durante atividade profissional, pessoal importante, mas suavizando perceptivelmente quando detectou angústia genuína no meu tom vocal, habitualmente controlado profissionalmente. Beatriz, o que aconteceu? Tá tudo bem? Pai, tá bem de saúde? Ele questionou preocupadamente imediatamente. E ironia cruel da pergunta dele, inadvertidamente, tocando exatamente no centro da fraude elaborada. Fez-me rir histericamente, inapropriadamente, durante momento breve antes de controlar-me novamente respirando. Profundamente controlando emoções voláteis, ameaçando desbordar, novamente, descontroladamente. Tecnicamente está perfeitamente saudável fisicamente, sem nenhuma doença terminal oncológica, porque nunca teve câncer pancreático metastático, conforme alegou. Falsamente, 6 semanas atrás, quando me ligou chorando dramaticamente pedindo R$80 mil urgentemente. Para pagar tratamento experimental Salvador inexistente, respondi amargamente. Ouvindo o silêncio chocado dele processando implicação completa das minhas palavras acusatórias devastadoras sobre caráter moral do progenitor compartilhado biologicamente. Narrei detalhadamente cronologicamente para Rodrigo toda a história sórdida completa, desde ligação telefônica inicial devastadora dele, alegando diagnóstico terminal falso através de minha visita à verificação hospitalar, reveladora, descobrindo fraude elaborada até confrontação doméstica recente na casa dele, confirmando definitivamente através de confissão relutante que inventara a doença completamente apenas para extorquir dinheiro, financiando reforma à casa de companheira atual, usando meus recursos sacrificialmente obtidos, vendendo apartamento único patrimônio conquistado arduamente. Rodrigo... Porra. Ouviu silenciosamente e pacientemente durante aproximadamente 15 minutos inteiros, sem interromper uma única vez minha narrativa, entrecortada ocasionalmente por soluços emocionais incontroláveis, e quando finalmente terminei relatando confrontação completa, até ultimato final, saída dramática da residência dele. Meu irmão suspirou longamente e profundamente antes de responder com voz carregada de frustração, raiva direcionada não contra mim, mas contra pai, compartilhado demonstravelmente deshonesto habitual. Beatriz, sinto muitíssimo que passaste por essa experiência traumática devastadora. Mas honestamente não estou surpreso absolutamente pela revelação sobre caráter fraudulento dele, porque ele tentou aplicar esquema similar em mim há aproximadamente 5 anos atrás, quando alegou falsamente precisar urgentemente R$20 mil
para pagar. Cirurgia cardíaca emergencial supostamente necessária, imediatamente evitar morte súbita iminente por problema valvular congênito, descoberto recentemente através de exames cardiológicos rotineiros preventivos. Rodrigo revelou chocantemente, adicionando camada adicional de horror à compreensão crescente sobre extensão completa do padrão comportamental predatório sistemático do nosso pai durante décadas, provavelmente vitimizando múltiplas pessoas, vulneráveis confiantes repetidamente ao longo de vida inteira, caracterizada aparentemente por desonestidade habitual, manipulação calculada, exploração cínica. Recusei dar dinheiro naquela ocasião específica porque algo intuição instintiva alertava-me desconfiar veracidade de alegações médicas dele. Solicitei examinar pessoalmente laudos médicos, documentação hospitalar, comprovando necessidade cirúrgica emergencial urgente. E ele ficou visivelmente nervoso defensivo, inventando desculpas esfarrapadas sobre documentos extraviados temporariamente durante mudança residencial recente, acabou desaparecendo completamente durante 6 meses subsequentes, sem contatar-me novamente. Provavelmente procurando vítimas alternativas mais facilmente manipuláveis, financeiramente, Rodrigo explicou detalhadamente. Voz carregada de amargura e ressentimento acumulado por anos de decepções paternas repetidas sistematicamente. Depois daquele episódio suspeito e revelador, cortei contato praticamente completo com ele, mantendo apenas comunicação mínima superficial, obrigatória durante datas comemorativas familiares importantes, como aniversários dele ou festas de fim de ano, quando Márcia insistia organizando reuniões familiares forçadas tentando reconciliar família fragmentada. Permanentemente por divórcio traumático e comportamentos tóxicos dele durante casamento miserável, caracterizado por traições múltiplas, mentiras sistemáticas e responsabilidade financeira crônica, avisei-te vagamente anos atrás para desconfiar de qualquer solicitação financeira dele. Mas aparentemente ignoraste advertências, considerando-me excessivamente cínico e desconfiado, injustamente em relação ao progenitor compartilhado biologicamente, senti peso esmagador da culpa, vergonha descendo sobre mim quando reconheci, retrospectivamente, que o Rodrigo havia tentado alertar-me sutilmente durante conversas telefônicas esporádicas, ocasionais sobre tendências manipulativas dele. Mas eu interpretara advertências como ressentimento fraterno residual de divórcio parental antigo, ao invés de preocupação legítima fundamentada em experiências diretas pessoais traumáticas dele com esquemas fraudulentos similares, anteriores tentados contra ele próprio anos antes, descartando conselhos prudentes como paranoia exagerada e injustificada, ao invés de sabedoria dolorosamente adquirida através de vitimização prévia. Tens razão completamente, Rodrigo. Deveria ter ouvido teus avisos anteriores, levando-os seriamente ao invés de rationalizá-los defensivamente. Protegendo a imagem idealizada paternal que eu construíra ingenuamente, ignorando evidências contraditórias óbvias acumuladas. Durante anos inteiros de comportamento problemático dele, admite dolorosamente. Voz quebrando emocionalmente pela vergonha autodirecionada de ter sido tão facilmente enganada, apesar de múltiplos sinais de alerta ignorados deliberadamente, convenientemente. Mas agora enfrento consequências devastadoras financeiras, emocionais dessa confiança mal depositada e preciso tua ajuda, apoio fraterno, navegando o processo legal criminal complexo que iniciarei imediatamente. Contra ele, buscando justiça, reparação adequada. Podes testemunhar oficialmente sobre tentativa anterior dele de fraude contra ti, fornecendo evidência padrão comportamental sistemático, de exploração familiar repetida que fortalecerá substancialmente caso criminal contra ele, demonstrando premeditação habitual ao invés de incidente isolado, oportunista único. Rodrigo concordou imediatamente, entusiasticamente, sem hesitação perceptível, expressando inclusive satisfação, oportunidade de finalmente responsabilizar judicialmente pai manipulador por décadas de comportamento abusivo exploratório, escapando consequências apropriadas através de charme superficial, falsas promessas, manipulação emocional cínica de membros familiares vulneráveis, confiantes. Absolutamente, Beatriz. Testemunharei detalhadamente perante autoridades policiais judiciais sobre todas interações problemáticas com ele ao longo de anos, incluindo tentativa anterior de extorsão financeira mediante falsificação de emergência médica inexistente. Adicionalmente, contatei Márcia informando-a
sobre fraude recente cometida contra ti, solicitando que ela também considere testemunhar sobre padrões históricos de desonestidade dele durante casamento prolongado, miserável caracterizado por mentiras sistemáticas, traições múltiplas e irresponsabilidade financeira crônica que culminaram inevitavelmente em divórcio necessário. Salvando a saúde mental dela, ele informou solidariamente. Desliguei chamada telefônica com Rodrigo, sentindo-me marginalmente menos isolada, emocionalmente sabendo que tinha apoio familiar solidário de irmão e possivelmente mãe também durante processo legal difícil prolongado, aguardando-me iminentemente, respirando profundamente, preparando-me psicologicamente para o próximo passo necessário. Dirigindo-me à delegacia policial mais próxima, registrando formalmente queixa-crime detalhada, iniciando oficialmente processo criminal contra Hélio, que resultaria eventualmente em consequências legais graves, merecidas por fraude elaborada, premeditada, cometida sistematicamente, explorando cinicamente confiança filial, amor familiar incondicional. Dirigi lentamente, cuidadosamente através de trânsito urbano vespertino, denso, até a delegacia policial distrital localizada em edifício governamental, deteriorado, antiquado, necessitando urgentemente reformas estruturais estéticas básicas. Estacionando o veículo em área designada a visitantes, caminhando determinadamente através de portão metálico enferrujado, rangendo ruidosamente até a recepção interna, onde oficial uniformizado de meia-idade. Aparência cansada, sobrecarregada, atendia cidadãos diversos, reportando crimes variados cotidianos. Preciso registrar queixa-crime formal por estelionato qualificado, falsificação ideológica, apropriação indébita, mediante fraude familiar premeditada. Anunciei firmemente ao oficial recepcionista que ergueu sobrancelhas surpresas, expressando interesse renovado ante gravidade. Acusações articuladas, profissionalmente usando terminologia jurídica técnica correta, demonstrando conhecimento legal. Incomum em vítimas típicas crimes patrimoniais, geralmente reportando ocorrências, usando linguagem coloquial imprecisa, emocionalmente carregada. Senhora... Por favor, sente-se aqui confortavelmente enquanto chamo o delegado plantonista responsável por crimes patrimoniais complexos como o caso seu aparenta ser. Baseado na descrição preliminar fornecida, ele conduzirá a entrevista detalhada documentando extensivamente todas as informações relevantes necessárias e iniciar a investigação criminal formal apropriada. O oficial instruiu respeitosamente, direcionando-me cadeira plástica desconfortável, desgastada adjacente à mesa metálica, arranhada, coberta com formulários oficiais empilhados desorganizadamente. Aguardei aproximadamente 20 minutos ansiosos e impacientes até delegado plantonista emergir de sala interna. Homem robusto de 50 anos, cabelos grisalhos, curtos, expressão facial, séria profissional desenvolvida através de décadas lidando com criminosos diversos, vítimas traumatizadas diariamente. Boa tarde, senhora! Sou o delegado Marcelo, responsável por investigar crimes patrimoniais familiares nesta jurisdição. Compreendo que deseja registrar queixa grave contra familiar próximo envolvendo fraude financeira substancial, mediante falsificação de condição médica inexistente. Ele começou diretamente profissionalmente gesticulando-me, segui-lo até sala interrogatório. Pequena privativa equipada minimamente com mesa-cadeiras, gravador digital, documentar oficialmente depoimento detalhado. Narrei cronologicamente, meticulosamente, toda a história completa, durante aproximadamente 1 hora ininterrupta, enquanto delegado. Marcelo anotava cuidadosamente detalhes cruciais, ocasionalmente interrompendo fazer perguntas esclarecedoras, específicas sobre datas, valores, documentação disponível, comprovando alegações, expressão facial dele permanecendo profissionalmente neutra, mas olhos revelando compaixão genuína pela situação, devastadora, traumática, que eu relatava controladamente, apesar de emoções intensas turbilhonando internamente. Senhora Beatriz... Caso seu configura claramente múltiplos crimes graves, incluindo estelionato qualificado pela exploração de relação familiar, falsificação ideológica de condição médica grave inexistente, apropriação indébita de valores substanciais mediante fraude premeditada calculada sistematicamente, ele confirmou oficialmente após eu concluir narrativa completa exaustiva. Iniciaremos imediatamente investigação criminal formal, incluindo intimação de Hélio para prestar depoimento explicando contraditoriamente alegações suas. Solicitaremos judicialmente acesso a registros bancários dele comprovando destinação específica, valores transferidos. Verificaremos junto, hospital confirmação oficial, ausência de registros médicos dele, conforme você já constatou independentemente.
baseado em evidências robustas que apresentou preliminarmente, incluindo comprovantes bancários, transferência eletrônica, estimativa recuperação parcial, valores através de bloqueio judicial de contas dele e eventual condenação criminal com pena privativa de liberdade significativa, são altamente prováveis estatisticamente. Senti alívio substancial, validação oficial das minhas alegações por autoridade policial experiente, confirmando gravidade legal dos crimes cometidos contra mim, reconhecendo legitimidade da minha indignação raiva, justificada pela traição familiar monstruosa, assinando documentação oficial, formalizando quaxacrime detalhada, recebendo cópia protocolada, comprovando registro oficial, início processo investigativo criminal. Deixei delegacia policial, sentindo-me emocionalmente exaurida, mas simultaneamente empoderada, fortalecida por ter tomado ação concreta decisiva buscando justiça legal. Apropriada, ao invés de aceitar passivamente, resignadamente papel de vítima silenciosa e impotente, dirigindo-me diretamente ao apartamento minúsculo alugado onde residia, temporariamente, durante reconstrução financeira gradual, lenta dolorosa, Sandra descobriu inevitavelmente através de vizinhos fofoqueiros e notícias locais sobre acusações criminais graves contra Hélio, incluindo fraude elaborada contra a própria filha mediante falsificação de câncer terminal inexistente. Confrontou-o furiosamente, exigindo explicações honestas sobre a origem verdadeira dos fundos utilizados, reformando casa dela que ele alegara falsamente ser em herança inesperada recebida. Quando verdade completa foi revelada, inevitavelmente, incluindo múltiplas mentiras sistemáticas contadas durante anos inteiros, relacionamento deles. Sandra terminou o relacionamento, imediatamente, definitivamente, expulsando-o. Residência reformada fraudulentamente com dinheiro roubado, deixando-o isolado socialmente e financeiramente, devastado, enfrentando consequências múltiplas simultâneas de escolhas fraudulentas, moralmente repugnantes, repetidas sistematicamente durante a existência caracterizada por desonestidade habitual. 3 meses após registro inicial queixa-crime, Promotoria Pública decidiu processar criminalmente Hélio baseada em evidências esmagadoramente robustas compiladas durante investigação policial, meticulosa incluindo confirmação hospitalar oficial, ausência completa de registros médicos dele, análise pericial de registros bancários demonstrando destinação específica a valores para a reforma residencial, beneficiando terceiros, testemunhos múltiplos de Rodrigo e Márcia, confirmando o padrão histórico de comportamento manipulativo fraudulento dele durante décadas. O processo criminal tramitou relativamente rapidamente por padrões judiciais brasileiros notoriamente lentos, porque evidências eram inquestionavelmente claras, robustas, não permitindo defesas argumentativas plausíveis, e após 8 meses desde registro inicial queixa-crime, Hélio foi formalmente julgado, condenado, sentenciado por tribunal criminal competente. Juiz pronunciou sentença condenatória severa, considerando gravidade particularmente chocante de crimes cometidos contra a própria filha única, explorando cinicamente confiança filial, amor familiar incondicional para benefício pessoal egoísta. 5 anos. Reclusão, regime inicialmente fechado por estelionato qualificado. 2 anos adicionais por falsificação ideológica, totalizando 7 anos, prisão efetiva, além de multa substancial e obrigação judicial de restituir integralmente valores roubados, acrescidos de correção monetária, juros punitivos, apropriados legalmente calculados. Adicionalmente, tribunal determinou bloqueio judicial imediato de conta poupança conjunta dele com Sandra, onde restavam ainda R$18 mil remanescentes transferindo valores para minha conta bancária, parcialmente compensando perdas financeiras devastadoras sofridas. E estabeleceu desconto compulsório mensal de 30% dos proventos da aposentadoria dele durante prazo indeterminado até quitação completa do débito estabelecido judicialmente, calculado em aproximadamente R$120 mil, incluindo o valor principal roubado, mais correções punitivas apropriadas, embora a recuperação financeira fosse apenas parcial, substancialmente inferior ao valor total roubado, originalmente porque grande parte havia sido irreversivelmente consumida em reformas estruturais, imóvel propriedade de terceiros impossíveis de reverter ou recuperar monetariamente. Vitória legal simbólica moral foi imensamente satisfatória, validadora, restauradora de dignidade. Autoestima destroçadas por traição familiar monstruosa.
Testemunhei presencialmente leitura sentença condenatória no tribunal lotado de espectadores curiosos jornalistas locais, cobrindo caso sensacional, envolvendo fraude familiar particularmente chocante, observando expressão derrotada, resignada de Hélio algemado, escoltado por oficiais judiciais, sendo conduzido diretamente para a prisão e iniciar cumprimento imediato de pena privativa de liberdade estabelecida judicialmente, sentindo finalmente encerramento emocional necessário, validação oficial judicial de sofrimento trauma, experimentados durante meses devastadores precedentes. Não senti satisfação sádica vingativa observando o sofrimento dele, porque vingança verdadeira não reside em causar dor proporcional, retaliação cruel, mas sim em viver bem, prosperamente, autenticamente reconstruindo vida destroçada tijolo por tijolo, demonstrando resiliência, inquebrantável, transformando a adversidade devastadora em sabedoria compartilhável, ajudando potencialmente outras vítimas similares navegando situações traumáticas comparáveis. 5 anos transcorreram gradualmente desde aquele dia fatídico traumático, quando descobri no hospital que câncer pancreático terminal de Hélio era completamente fabricado e inexistente. 5 anos de reconstrução lenta, dolorosa, mas ultimamente bem-sucedida, transformadora de vida financeira, emocional, psicológica, destroçada por traição familiar, monstruosa, incompreensível. Durante esses 5 anos, reconstruindo pacientemente, metodicamente a existência fragmentada, consegui economizar disciplinadamente novamente. Apesar de empréstimo consignado oneroso comprometendo substancialmente salário mensal. Quitei antecipadamente parcialmente débito bancário, reduzindo juros acumulados significativamente. Comprei finalmente apartamento pequeno, modesto próprio, novamente em bairro periférico acessível, representando independência financeira, reconquistada meritocraticamente após devastação patrimonial temporária. Iniciei voluntariado regular em ONG especializada em apoio vítimas de fraudes familiares, violência econômica doméstica, compartilhando história pessoal. Trauma superado para ajudar outras mulheres e homens atravessando situações similares devastadoras, sentindo-se isolados, envergonhados, impotentes. Oferecendo orientação prática sobre recursos legais disponíveis, estratégias emocionais de enfrentamento saudável, ao invés de negação destrutiva ou resignação paralisante. Reconectei-me profundamente com Rodrigo, reconstruindo o relacionamento fraterno danificado durante anos de distanciamento geográfico-emocional, causado por divórcio parental traumático e escolhas diferentes feitas durante juventude vulnerável. Descobrindo apoio familiar solidário inesperado, valioso durante processo legal, difícil prolongado e recuperação emocional gradual subsequente. Reconciliei-me parcialmente com Márcia, compreendendo finalmente retrospectivamente com maturidade adquirida através de adversidade, porque ela havia divorciado Hélio décadas atrás, após anos tolerando o comportamento manipulativo tóxico dele. Pedindo desculpas sinceras por julgamentos injustos anteriores sobre decisão dela de terminar casamento, miserável que eu criticara ingenuamente como abandono paternal quando era adolescente imatura, incapaz de compreender complexidades. Relacionamentos adultos disfuncionais. Busquei terapia psicológica intensiva especializada em traumas complexos. Transtorno de estresse PS, traumático, processando adequadamente emoções contraditórias, conflitantes sobre traição parental, raiva justificada contra Hélio por fraude cruel deliberada, tristeza profunda pela perda definitiva de relacionamento pai-filha idealizado ingenuamente, culpa autodirecionada por ter sido enganada facilmente, apesar de sinais de alerta múltiplos ignorados. Convenientemente, vergonha residual sobre vulnerabilidade exposta publicamente durante processo criminal midiático. Terapeuta ajudou-me a compreender profundamente que responsabilidade pela fraude recaía exclusiva integralmente sobre ele como perpetrador calculista deliberado, e que minha confiança filial natural não era ingenuidade patética culpável, mas sim expressão saudável, normal, de amor familiar, incondicional que infelizmente foi explorada cinicamente cruelmente por pai moralmente defeituoso, incapaz de reciprocar adequadamente sentimentos genuínos oferecidos generosamente. Aprendi gradualmente, dolorosamente, mas necessariamente que perdoar não significa esquecer, minimizar gravidade de traição sofrida ou reconciliar relacionamento irreparavelmente quebrado. Mas sim, liberei emocionalmente de raiva corrosiva consumindo energia psíquica, melhor investida em reconstrução positiva, criação de vida autêntica significativa, ao invés de permanecer aprisionada psicologicamente em papel, de vítima definida permanentemente por trauma experimentado. Hélio permaneceu encarcerado, cumprindo sentença progressivamente durante 5 anos completos, período máximo estabelecido
estabelecido judicialmente, sem elegibilidade para progressão regime semiaberto ou liberdade condicional antecipada devido ao comportamento prisional. Apenas adequado, mas não exemplar extraordinário. Participando minimamente em programas educacionais prisionais disponíveis, trabalho interno remunerado modestamente, ocasionalmente recebi através de Rodrigo, mantendo contato esporádico mínimo com ele, atualizações oficiosas sobre status dele. Saúde física deteriorando-se, naturalmente, por envelhecimento acelerado, condições carcerárias difíceis e estressantes, isolamento social quase completo sem visitas familiares regulares, exceto Rodrigo ocasionalmente por senso de dever filial residual mínimo, apesar de ressentimentos justificados acumulados, arrependimento tardio, aparentemente genuíno expressado, repetidamente através de cartas patéticas, suplicando perdão, reconciliação impossível. Quando Hélio completou finalmente 5 anos de reclusão efetiva, sendo libertado condicional sob supervisão judicial, rigorosa incluindo restrições múltiplas de movimento, obrigação de comparecimento mensal perante oficial de condicional, relatando atividades desenvolvidas. Ele telefonou-me inesperadamente solicitando encontro pessoal para pedir desculpas formais presenciais, tentar explicar motivações às ações dele. Inicialmente recusei terminantemente qualquer contato direto, porque não sentia necessidade emocional nenhuma de encerramento adicional, além do proporcionado. Por processo judicial criminal bem-sucedido, mas após consultar terapeuta e refletir profundamente durante semanas, concordei finalmente em encontrá-lo uma única vez em local público neutro seguro acompanhada por Rodrigo, como suporte emocional testemunha protetora. Encontramo-nos em café pequeno, movimentado, localizado centralmente na cidade. Ambiente público seguro com múltiplas testemunhas presentes impedindo qualquer tentativa de manipulação emocional, privada e intimidação psicológica. Hélio aparentando fisicamente envelhecido décadas, além de apenas 5 anos cronológicos transcorridos. Desde a última vez que o vira sendo escoltado ao gemado tribunal após sentença condenatória, cabelos completamente brancos, agora escassos, revelando calvície avançada. Postura corporal curvada derrotada, transmitindo exaustão existencial de homem quebrado. Completamente por consequências acumuladas de escolhas destrutivas repetidas sistematicamente. Olhos anteriormente calculistas agora apagados derrotados, evitando contato visual direto, transmitindo vergonha genuína ou talvez apenas desconforto. Psicológico de culpado confrontando vítima presencialmente. Beatriz, Rodrigo, agradeço profundamente por concordar em encontrar-me, apesar de tudo que fiz, merecendo justificadamente vosso ódio e desprezo eternos. Ele começou hesitantemente com voz fraca trêmula, mãos tremendo visivelmente, segurando xícara de café barato, esfriando rapidamente. Não espero nem mereço perdão de vocês porque crimes que cometi contra ambos, explorando cinicamente confiança, filial, amor, familiar para benefício egoísta pessoal, são imperdoáveis moralmente, inexcusáveis independentemente de circunstâncias atenuantes justificativas psicológicas que terapeutas prisionais tentaram ajudar-me a compreender durante anos, reclusão forçada, reflexão obrigatória. Apenas queria olhar nos olhos de vocês, presencialmente pedindo desculpas sinceras tardias, reconhecendo completamente responsabilidade integral pelas consequências devastadoras de ações minhas sobre vidas de vocês. Observei friamente pedido de desculpas patético dele, sem demonstrar emocionalmente nenhuma compaixão ou consideração, porque anos de terapia intensiva haviam me ensinado que perdão era processo pessoal interno, não dependente de reconhecimento, responsabilidade ou arrependimento demonstrado pelo perpetrador, e que oferecer perdão prematuro superficialmente apenas por pressão social, expectativas culturais familiares, seria contraproducente emocionalmente, invalidando trauma genuíno experimentado. Hélio, aprecio o reconhecimento tardio de responsabilidade pelos crimes cometidos sistematicamente contra mim e aparentemente também tentados anteriormente contra Rodrigo, conforme ele revelou posteriormente. Mas não estou preparada emocionalmente nem interessada pessoalmente em oferecer perdão-reconciliação neste momento, talvez nunca futuramente. Respondi calmamente e firmemente com voz controlada, desprovida de emoção aparente. Processo judicial criminal forneceu encerramento, validação necessários para minha recuperação emocional psicológica, e não necessito adicionalmente de reconciliação familiar ou manutenção de relacionamento contigo para seguir adiante prosperamente construindo vida autêntica significativa, livre de influência tóxica manipulativa tua. Desejo-te, sinceramente, que encontres paz interior através de reflexão genuína, mudança comportamental autêntica. Mas essa jornada é exclusivamente tua, e não envolve participação minha ou expectativa de absolvição familiar, facilitando o conforto psicológico teu, às custas de bem-estar emocional meu.
Hélio assentiu resignadamente, aceitando aparentemente limites claros estabelecidos firmemente, não tentando argumentar, persuadir e manipular emocionalmente como faria caracteristicamente anos anteriores, demonstrando talvez genuinamente alguma maturidade emocional adquirida através de anos, encarceramento forçado, reflexão obrigatória ou talvez apenas reconhecendo pragmaticamente futilidade de tentativas manipulativas adicionais, contra a vítima agora empoderada, estabelecendo limites saudáveis, inquebrantáveis. Despedimos-nos civilizadamente, mas definitivamente sem promessas de contatos futuros ou tentativas de reconstruir relacionamento familiar irreparavelmente destruído por traições sistemáticas repetidas. E saí do café sentindo-me validada, fortalecida por ter mantido limites apropriados firmemente ao invés de ceder pressões sociais, culturais, familiares, esperando reconciliação, perdão, prematuros, facilitando o conforto emocional do perpetrador às custas de bem-estar psicológico da vítima. Hoje, aos 42 anos, com vida radicalmente, maravilhosamente diferente da existência que imaginava aos 30. E 7, quando assinei ingenuamente transferência bancária, confiando cegamente em pai traidor. Reconheço paradoxalmente que traição devastadora dele, embora dolorosa, extremamente foi catalisador involuntário necessário, forçando o crescimento transformador que permaneceria adormecido indefinidamente dentro de zona confortável. Medíocre de confiança ingênua segue em autoridade parental inquestionável. Não agradeço pela traição, nem perdoo completamente ações dele, mas reconheço serenamente que a diversidade superada fortaleceu substancialmente caráter. Clarificou valores autênticos, ensinou lições profundas sobre resiliência humana, discernimento necessário, estabelecimento de limites saudáveis, valor intrínseco independente de validação familiar externa. Reconstruí vida financeiramente, emocionalmente e psicologicamente mais forte e resiliente do que antes da devastação, porque aprendi dolorosamente, mas eficazmente, que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim coragem, que pedir ajuda não é admissão de fracasso, mas sim sabedoria, que estabelecer limites não é egoísmo, mas sim autocuidado necessário, que perdoar não significa reconciliar, mas sim liberar-se emocionalmente de raiva corrosiva, consumindo energia melhor, investido em crescimento positivo. Aquele dia fatídico, quando Hélio me ligou chorando dramaticamente, pedindo 80 mil reais urgentemente para pagar tratamento oncológico inexistente, marca simultaneamente fim devastador de vida anterior, ingênua e início desafiador de existência reconstruída, conscientemente, deliberadamente, autenticamente. Ele pode ter roubado dinheiro, destruído confiança filial, quebrado temporariamente espírito, mas ultimamente fracassou completamente no objetivo implícito de me destruir permanentemente e irreversivelmente. Renasci mais forte das cinzas, da devastação dele como fênix, determinada, resiliente, triunfante. E essa vitória existencial transcende infinitamente qualquer valor monetário recuperado ou sentença prisional imposta judicialmente. Você gostou da história de Beatriz? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. E tem mais uma história te esperando aqui na tela. Clica lá que eu te espero.